Traição é inegociável. Pra mim é negociável. É negociável. Pra mim é negociável. Mas cada pessoa vai lidar de um jeito. E nunca passei por isso. Então, tô falando sentado na cadeira de alguém que nunca passou por isso, tá? Mas se, eu já falei isso, se eu passasse por essa situação hoje no meu casamento, considerando a vida que a gente tem, a família, filho, tananá, eu ia rezar pra Deus colocar um argumento muito bom na cabeça dele. Pra Deus iluminar, pra Deus convertê-lo, pra Deus, para ele se voltar pra Deus, pra ele se arrepender. Eu ia torcer pra isso acontecer. Porque, pra mim, a traição, ela é sempre perdoável, porque não sou eu que perdoo, né? Não é uma questão minha. Agora, ficar junto vai depender da proposta que o outro tem. Então, eu ia torcer, eu ia rezar muito pra ele ter uma proposta muito boa, pra ele se arrepender e tudo mais, pra gente seguir em frente. Agora, se eu vou conseguir, se eu não vou, que eu nunca passei por isso. Então, outra história, tá? E o que eu vejo é que a maioria das vezes, das traições, não é aquela coisa... Porque existe, sim. A gente negligenciou, e a negligência é do casal, não é de um, é do casal. A gente negligenciou, tal, e foi um erro. Foi um erro, com arrependimento, e aí você vê no comportamento da pessoa. Isso não é o que acontece na maioria das vezes. Isso não é o que acontece na maioria das vezes. Luiz, eu me recordei agora de uma situação de um casal que eu conheci algum tempo atrás. Inclusive, hoje são muito meus amigos. E, a princípio, o homem era o meu amigo. E aí, ele se casou. E aí, passou o tempo. Depois de um certo de meses sem vê-los, eu fui numa clínica de estética e encontrei a esposa. E aí, eu toda inocente. Ai, como você tá? Como é que tá fulano? Não estamos mais juntos. Ai, e eles tinham uma filha bem pequena. E aí, ela foi me contando e citou a pessoa com a qual ele havia traído, né? O esposo havia traído. E eu, com fulana? Mas vem cá. Aí, enfim, separaram e tal. Aí, eu não me pergunte por quê. Mas, naquele momento, eu falei, mas por que você não vai atrás do seu marido? Por que você não conversa com ele? Você nunca parou para pensar que vocês tiveram problemas e que isso pode ter levado... Que a cabeça do homem é muito diferente da nossa. E, às vezes, eu não estou passando a mão, passando pano, não. Mas, às vezes, ele vai distrair e sai com a pessoa, conversa. Eu não estou julgando nem nada. Mas eu cheguei a falar para ela assim, talvez, nesse momento, a única opção que ele tenha seja ela, nesse momento. Meses se passaram, depois ela me manda, queria falar comigo de todo jeito, tal, para me dar um presente. Porque ela ouviu aquele conselho, foi atrás e foi mexer na situação. E, efetivamente, ela viu que, naquele momento, ele estava com ela porque havia tido esse corte no relacionamento deles e, entre aspas, a opção que ele tinha ali de ter alguém era ela. O homem vai sempre o caminho que a gente der. O homem não vai pensar no caminho do relacionamento. Hoje, o casamento deles é um casamento lindo. Lindo. E foi Deus ali, né? Atuando por meio de você. Eu falo assim, ali é lindo e é real. Deus de ter deixado o passado. Tiveram outra filha e hoje vivem muito bem. Apaixonadíssimos. Então, o homem vai dar o caminho. É a gente que dá o caminho. Então, quando você começar a pensar assim, esse cara não tá me tratando bem, esse cara tá sumindo, esse cara não me merece. Que caminho que você deu pra ele seguir? É bem provável. Agora a culpa é da mulher. Não é culpa, é caminho. É caminho. O homem tá pensando em como ganhar dinheiro. Ele não tá pensando como transformar o relacionamento em algo extraordinário. Não tá. E é óbvio que existem... Mas a gente via que no caso deles era uma coisa assim que... Acho que levou aquilo ali. Não era algo que não é um cara sacana que gosta de trair e tal. Não. Foi um erro. Um grande erro. O mais grandioso, inclusive, dela e dele também, foi ter deixado aquilo ali para trás. E a vida agora, a gente não toca no assunto, a gente não fica voltando naquilo ali. E, infelizmente, aconteceu, mas que deu para o casal seguir. Óbvio que... E a gente fala assim, família recuperada. A gente fala assim, tão radical, eu não perdoaria. Quando você é mais jovem, você é tão radical com tudo. Mas com o tempo, você vai... Tem algumas coisas que pesam. Exatamente, analisando umas e outras coisas.